Na primeira fase da UERJ, caiu Pantera Negra. Você já pensou se na segunda cair Thanos e a teoria malthusiana? Vai fazer o quê? Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora Disserte. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, onde hoje nós vamos falar de algo bem interessante. Thanos, o malthusiano? Rapaz, Thanos eu sei quem é, professor, eu vi lá no filme do Avengers, né, dos Vingadores, mas malthusiano eu não sei muito bem o que é. Fica calmo, fica tranquilo que eu vou te explicar tintim por tintim. E depois a professora Sabrina Oliveira vai chegar para te dar todas as dicas de como construir uma redação fantástica com esse tema. Beleza? Show de bola? Então, ó, já solta o seu likezinho aí, já se inscreve no canal para você não perder nada, porque a gente vai falar de malthusianismo para introduzir sobre esse assunto. Depois vão ter outros vídeos relacionados a isso, tá bom? Então já se inscreve para não perder absolutamente nada do Agora Disserte. Bom, professor, de onde vem essa ideia de malthusianismo? Vamos falar um pouquinho sobre o Malthus. Quem é ele? Bom, essa ideia foi publicada por Robert Thomas Malthus em 1798. Vale lembrar que o Malthus era pastor anglicano e economista também. Ele vivia numa área rural e é daí que vai surgir toda a teoria dele, beleza? O Malthus apresentava um futuro pessimista para a humanidade, né? Então a gente vai perceber que futuro é esse que o Malthus está querendo se referir. Como funciona a teoria malthusiana? Vamos ver agora? Vamos lá. Acreditava que o número de pessoas crescia mais rapidamente que a produção de alimentos. Ora, tem mais gente nascendo do que a gente consegue produzir alimentos para essas pessoas, para sustentar essas pessoas. Então já daí a gente consegue ver como esse futuro que o Malthus pensa é um futuro bem negativo, beleza? Vamos lá. Ele dizia o seguinte, que existia uma diferença entre a projeção geométrica e a projeção aritmética. Olha só como é que tá aí. Você consegue observar em laranja a projeção aritmética, que seria a condição de produção de alimentos. Então seria 2, 4, 6, 8 e 10. Já a projeção geométrica, que é a quantidade de pessoas nascendo, o aumento da população, vai ser geométrica. Ou seja, 2, 4 e até o 4, tá ali ó, juntinho, eu consigo alimentar as pessoas que estão nascendo. Só que no próximo ponto, a geométrica já passa para 8, 16, 32. Ou seja, eu não conseguiria produzir alimentos suficientes para alimentar as pessoas que teriam no planeta. Entendeu? Essa era a ideia do Malthus. Previa um futuro catastrófico, com fome, miséria, doenças e etc. Ora, fome, é claro, se você não consegue alimentar a todos, uma determinada parcela dessa sociedade vai passar fome, não vai ter o que comer. Show? E o segundo ponto, miséria. Porque essas pessoas elas vão ter doenças, elas vão viver subjugadas a uma realidade marginal, à margem dessa sociedade, porque só quem vai ter acesso à comida é quem puder pagar por ela, porque ela vai ficar muito cara, afinal de contas você não vai ter produção suficiente para alimentar todos. Beleza? Essa é a ideia do Malthus. Estimava que em 2 séculos a população cresceria 28 vezes mais que a produção de alimentos. Então perceba, dentro da lógica do Malthus, do mundo em que ele vivia e da realidade que ele conhecia, isso era extremamente alarmante, isso era um problema. Ele não conseguia enxergar uma solução, né? E aí, me vestindo aqui um pouquinho de professora Sabrina, né? Temos aí o problema. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Claro que não. Vai chamar a mamãe? Também não. O que você vai fazer? Você vai resolver o problema, porque o difícil é resolver o problema. Então, Malthus também queria resolver o problema, porque ele queria tirar 1000 no Enem igual a você. E aí, o que o Malthus propõe para resolver esse problema? Olha só,
propunha como única solução a sujeição moral. Professor, o que é sujeição moral? Bom, ele propunha que as pessoas fizessem de livre e espontânea vontade a abstenção ao sexo. Isso mesmo, que as pessoas parassem de transar e dessa forma teríamos menos... Nossa! E dessa forma teriam menos pessoas nascendo, menos crianças nascendo, menos gravidez, né? E você teria uma população menor. Então a sujeição moral seria justamente isso. Se eu tiver menos sexo, menos pessoas praticando sexo, vou ter menos gravidez, menos pessoas nascendo, uma população menor, o que vai fazer com que eu consiga sustentar essas pessoas através do que eu tenho de alimentação. Beleza? A ideia do Malthus era basicamente essa ideia. Em 1920 vai ser resgatada a ideia do Malthus, só que ela vai ser distorcida de acordo com o período, tá? Então em 1920 ela vai ressurgir, mas vai ganhar força efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter uma destruição, uma catástrofe tanto econômica quanto social, e os neomalthusianos vão dizer que aquela população que é muito grande, que tem muita gente, ela é miserável por causa disso. Então o que acontece? Eles estão relacionando o fato daquela condição social negativa daquele país ser subdesenvolvido com o fato de uma alta taxa de natalidade. Beleza? É essa a ideia do neomalthusianismo. E aí, a pobreza e o subdesenvolvimento causados pelas altas taxas de natalidade foi o que a gente já falou. Bom, muitos países subdesenvolvidos, então, vão adotar estratégias como a distribuição de preservativos, esterilização em massa e outros termos. Vai ser a nova onda de tentar chegar a ser um país desenvolvido através do controle de natalidade. Porque aí eu vou ter uma população menor e minha população, se essa teoria estiver certa, vai acabar crescendo e florescendo economicamente, socialmente. Tá? Essa vai ser a ideia neomalthusiana que vai bombar, lembre-se, depois da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, percebe-se nessa teoria uma tentativa de bloquear o crescimento como forma de diminuir os imigrantes ilegais nos países ricos. Ora, como a gente bem sabe, a gente já viu no nosso vídeo sobre crescimento populacional, pirâmide populacional, se você não viu, tá aqui em cima no nosso card, clica para você ver depois, tá? A gente percebe que a Europa hoje em dia ela sofre justamente pela diminuição da sua população, pelo envelhecimento da sua população. A gente sabe que a população brasileira também está envelhecendo. A gente pode perceber que o número de pessoas não está necessariamente relacionado ao avanço ou não social e econômico de uma sociedade. Então, essa teoria neomalthusiana, ela ressurgiu o quê? Você tinha um país, um mundo destruído com a Segunda Guerra Mundial, né? E aqueles países mais pobres, aquelas populações começaram a migrar rumo aos países mais ricos para que pudesse ter uma vida melhor. Os países mais ricos, desesperados com essa cena, começaram a ressurgir a teoria neomalthusiana, que dizia justamente para o controle populacional. Se os países subdesenvolvidos controlarem as pessoas que lá existem, diminuir o número de pessoas, menos pessoas vão tentar imigrar para o meu país desenvolvido, poderoso, chicão. Beleza? Entendemos isso aí? Show de bola. Prosseguindo. Tá, eu entendi esse negócio de malthusianismo, neomalthusianismo, tudo bem, até aí foi legal. Mas o que o diabo do Thanos tem a ver com isso, professor? Ele só quer juntar as joias do infinito e poder dominar o universo? O que isso tem de malthusianismo? O Thanos ele vai buscar o equilíbrio através da eliminação de 50% da população universal. Segundo o discurso do Thanos, além dele querer dominar o mundo todo por N motivos que você pode procurar aí em outros canais que falem sobre quadrinhos, o Thanos ele também entende que a população do universo é muito grande. Então ele vai matar metade de cada planeta para poder controlar essa balança, gerar uma balança mais estável. Uma ideia totalmente malthusiana, né? Onde ele vai dizer que não vai ter como aqueles espaços sobreviverem com o número de pessoas que eles abrigam, que ele tem.
né? Então daí o Thanos relacionado com o malthusiano, beleza? Bom, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o Malthus ele tinha aquela concepção naquele período porque o Malthus não conhecia a ideia de produtividade, que é com o mesmo espaço você conseguir produzir mais alimentos. Ele não imaginava a mecanização do campo, novas técnicas de plantio, por isso que o Malthus tinha essa teoria. Então a gente tem que levar em consideração o pensamento do Malthus naquela época. Os neomalthusianos não, já tinham um objetivo um pouco diferente, de dominação mundial. E o que a gente pode perceber pelas diversas teorias e os diversos pensamentos, apesar da gente respeitar todos, mas que os países subdesenvolvidos eles não são subdesenvolvidos pelo número de pessoas que lá habitam. Na verdade, eles são subdesenvolvidos pela acumulação do capital, pelo neoliberalismo, pela ideia de acumular uma maior quantidade de riquezas. Lembra que a gente já falou isso? Se o bolo é um só e eu como 90% dele, sobra só 10% para que o restante da festa possa se alimentar. Então vai faltar para alguém, tá? Então essa é a ideia que eu queria trazer para você sobre o neomalthusianismo. Só que a gente vai precisar da ajuda da professora Sabrina para poder esclarecer mais essas ideias, tá? Então agora eu vou deixar vocês com ela, linda e maravilhosa, professora Sabrina Oliveira. Fala, queridinho, tudo na paz? Olha quem está aqui para te ajudar a organizar o seu texto, levando em consideração tudo aquilo que o professor Lúcio já falou e algumas ideias que você vem construindo aí ao longo da sua vida. Então hoje, agora, a gente vai discutir sobre o seguinte tema. A miséria no Brasil é resultado da superpopulação? Essa é a nossa dúvida, considerando tudo aquilo que o professor Lúcio falou. E aí eu vou fazer como sempre, vou trazer para você uma tempestade de ideias e dali a gente vai extrair os nossos possíveis argumentos, ok? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que há uma falácia aí, há um mito. Embora a nossa população de fato seja grande, a nossa taxa de natalidade ela vem decaindo. Isso começou a acontecer ali nos anos 80, anos 90, principalmente com o advento dos contraceptivos orais. Então, embora, novamente, a nossa população seja grande, a nossa taxa de natalidade ela já está caindo, ela vem caindo. E, em contrapartida, a nossa taxa de mortalidade ela vem diminuindo, ou seja, estamos vivendo mais. O que a gente já falou lá no nosso vídeo de pirâmide etária. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui, clica no card para poder pegar esse conteúdo legal, tá? Então a primeira ideia é essa, taxa de natalidade está caindo. Além disso, você tem que levar em consideração o seguinte, se eu vou relacionar a pobreza à superpopulação, eu estou sendo malthusiana ou neomalthusiana. Porque aí eu tô numa crença de que quanto maior é a minha população, mais pobre ela é exatamente pelo tamanho que ela tem. E aí a ideia seria, como é que eu vou controlar isso? E aí lembra da ideia que o professor Lúcio levantou? Qual é a ideia da onda neomalthusiana? Nós vamos controlar o crescimento populacional através do controle de natalidade. O que não é necessariamente ruim, mas eu vou pedir para você aguardar um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, beleza? Segundo Malthus, nessa ideia neomalthusiana, se eu controlo o crescimento da minha população, eu vou gerar um país mais desenvolvido, um país que estará em ascensão. Hoje, a gente já sabe que isso não é verdade. Mas tem uma coisa bacana que a gente pode retirar da ideia neomalthusiana, é a ideia do planejamento familiar. Tem que ficar bem claro para você aqui que a gente não está defendendo controle populacional, de maneira nenhuma. Até porque essa relação entre superpopulação e miséria não é verdadeira. Mas a gente está defendendo aqui que as pessoas que queiram ter um número limitado de pessoas nas suas famílias possam fazê-la. Então tem que ter o acesso ao anticoncepcional, acesso à camisinha, entre outros métodos, desde que isso seja uma opção. Isso não pode ser imposto como controle populacional, ficou claro?
E aí a gente levanta um outro ponto que é muito importante que vai fechar essas nossas ideias. Depois das ideias malthusianas e das ideias neomalthusianas, surge uma nova teoria, que é a teoria reformista. E ela é bem mais razoável, porque a teoria reformista ela vai nos dizer, em linhas gerais, que na verdade é a pobreza que gera a superpopulação e não o contrário, como a gente imaginava até então. E vai trazer para a gente algo que é a nossa realidade, que é a acumulação de capital, a desigualdade social. Então, dentro da teoria reformista, a minha ideia ela é muito clara. É a ideia de que o único responsável pela miséria, pela pobreza, é a acumulação de capital. Essa divisão que não é igualitária. E aí eu vou trazer você de novo para a metáfora do professor Lúcio. É o bolo no qual pequena parte da população come 90% e o resto tem que se degladiar pelos 10%. Tranquilo? Com essas ideias, o que a gente já pode ter em mente? Primeiro, não existe relação entre miséria e superpopulação. Isso é uma mentira. Segundo, se há algo bom que eu posso extrair do neomalthusianismo, é a ideia de uma política pública de planejamento familiar. E aí eu vou frisar isso para você. Planejamento familiar e não controle populacional. Perfeito? Então eu trouxe aqui para você uma contextualização com uma tese. Depois disso eu vou amarrar, vou mostrar para você o que você pode fazer no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo e na conclusão. Nosso parágrafo ficou da seguinte forma: casa de pobre é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Essa é uma expressão que nós, brasileiros, nos acostumamos a ouvir e a repetir, sem necessariamente refletir se há relação entre a pobreza e o número de pessoas. Até aí, eu apresentei o meu tema. O meu tema está falando da relação, da possível relação entre miséria e superpopulação. Eu apresentei esse tema falando ali da pobreza e do número de pessoas. Então a minha banca, ela já sabe sobre que tema eu vou tratar. E agora eu preciso me posicionar, defender uma opinião. Embora seja uma falácia relacionar a miséria brasileira à superpopulação, são válidas as políticas de controle populacional desde que democráticas. Então, o que ficou claro aí? É uma mentira relacionar superpopulação à miséria. Mas controlar a população pode ser um ponto positivo, desde que seja a mulher, o homem, a família que esteja decidindo isso e não o governo. A gente vai se posicionar aqui terminantemente contra as políticas que são impostas, como as políticas de esterilização em massa. A gente não está defendendo aqui ideias de controle populacional como as da China, né? A ideia do filho único. Você pode ter um filho e se você tiver mais de um, você deve pagar por ele. Não é essa a questão. O que nós estamos defendendo é que cada um possa escolher. Se eu quero ter filho nenhum, se eu quero ter 2 filhos, se eu quero ter 17 filhos e por aí vai. Vale aqui a regra que é usada muito no feminismo, mas que pode se expandir para qualquer grupo, que é meu corpo, minhas regras. É isso que a gente está defendendo. Como é que você vai amarrar esse texto? Primeiro, você falou que é uma falácia relacionar a miséria brasileira à superpopulação. Se isso é uma mentira, o que é verdade? A ideia de que a pobreza está relacionada à acumulação de capital. Vai ser o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Você vai mostrar como é que essa acumulação de capital vai gerar a pobreza. Perfeito? E no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai provar para a banca por que as políticas de planejamento familiar, que aí eu estou chamando de controle populacional, podem ser positivas, deixando bem claro que devem ser opcionais.
devem ser orientadas pelo governo, sim, por isso é uma política pública, mas não deve ser imposta por ele. E aí a gente vai fazer um texto só com 2 parágrafos. Perfeito? Você sabe que quando a gente fala de Enem, lá na conclusão a gente precisa trazer propostas de intervenção. Então eu elenquei algumas aí para você. Se eu disse que as políticas públicas de planejamento familiar são boas, que o governo tem que oferecer isso, eu preciso mantê-las. Então tá aí como primeira proposta. Manutenção da política pública de planejamento familiar que já existe no Brasil, que engloba algumas coisas e outras não. A distribuição de camisinhas e contraceptivos, ela já acontece. De camisinha tem no posto, tem na escola, tá? Tem no posto, tem na escola. Não precisa sair fazendo neném por aí, tá? Só pedir, que as pessoas dão lá pra você. Pode acreditar em mim. Os contraceptivos orais nos CRAs, nos Centros de Atendimento à Mulher, né? Os antigos CANs, Centro de Atendimento à Mulher. Uma possibilidade é a laqueadura na rede pública sem restrições. Hoje a mulher só pode fazer a laqueadura se ela tiver pelo menos 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos. Seria interessante a gente tirar essas restrições. Já avançamos muito, né? Considerando que alguns anos atrás, para que a mulher pudesse fazer a laqueadura, o marido tinha que assinar, né? Esquisitinho, não é verdade? Mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais. Cirurgias gratuitas de vasectomia, meu amor, é muito mais fácil eu descarregar o revólver do que eu depois ficar querendo curar a ferida, né? Então, se o homem não quer ter filho, não quer engravidar a coleguinha, nada melhor do que ele lá cortar as coisinhas, né? As coisinhas empolgante, não, tá? É só o ducto que leva lá os espermatozoides. E a colocação de DIU pelo SUS. Hoje isso até é uma realidade, mas a gente sabe como é que funciona, não é ainda ideal. E para pagar pela rede particular, o SUS está custando em torno de 700, 800 reais. E eu não sei você, mas eu pelo menos não posso estar investindo esse dinheiro, porque eu sou professora, no caso, né? E pobre. Sabe como é que é? É verdade? Políticas de distribuição de renda, inclusive os muito falados programas assistencialistas, mas não só, principalmente programas de geração de renda. Porque a melhor forma de eu distribuir o dinheiro é dar ao pobre maneiras de trabalhar dignamente e ganhar por ele. E aí é bom para a população pobre e é bom para a população rica. Fica todo mundo feliz, agradando a gregos e troianos. E por fim, seguindo a ideia da teoria reformista, com a ideia de que não é a superpopulação que gera a pobreza, é o contrário, eu preciso oferecer à minha população acesso à cultura, acesso à educação, porque o acesso à cultura e acesso à educação, eles vão mudar a minha sociedade. Inclusive, vão evitar casos de saúde pública. Então, se eu quero mudar a minha sociedade, o caminho não é o de diminuí-la. Pelo contrário, o caminho é o de transformá-la. E não há outro caminho para transformar a população que não o da educação. Perfeito? Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser propor algum tema, alguma ideia, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para te atender, tá? Se quiser deixar uma crítica, um elogio, também pode. A gente está aqui de coração aberto para você. Um beijo e até a próxima!